Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um capítulo da saga dos impossíveis, a saga do desenvolvimento do ser em família. Já estamos no capítulo 11 dessa primeira temporada e nesse momento nós entramos na esfera da realidade. Seja lá o que significa essa palavra, na verdade. E se você não ouviu o conto ainda, corre lá no Spotify, na nossa conta, está aqui na descrição do vídeo o link, corre lá, escuta e vem para cá, porque aqui é o espaço onde nós ampliamos, nós aprofundamos as nuances desse conto, a partir da luz da terapia integrativa e da sabedoria dos fundamentos do ser. Vamos lá? Bom, já começa a Elinor falando de planos, de cálculos, de ela fazer uma série de ações para que ela consiga encarnar, consiga vir para cá, consiga ter mais uma experiência aqui. E isso leva ela a ter uma conversa com uma pessoa que ela não revela quem é, mas aparentemente a Elinor respeita, ela recorre a essa pessoa, ela pede para que ele dê uma última olhada em tudo que ela fez para ver se ela pode vir ou não, se é possível esse plano dela. E é muito interessante porque nós recebemos a vida e nós não paramos nunca para refletir em como ela se manifesta, a importância de estar vivos, a importância de nós estarmos inseridos em uma família, e Elinor vem ampliando esse nosso espectro de visão a respeito do que é estar vivo. E aqui ela realmente traz essa visão clara de que não é tão simples assim. Vamos adiante? Para mim, o momento ápice desse episódio é quando o mestre se abaixa. Ele abaixa o corpo dele, encontra Elinor com os olhos dele. E à medida que ele vai levantando a cabeça e levantando o corpo, a Elinor se levanta. É uma imagem muito bonita, porque não é de alguém que exige que o outro levante e ande. É de alguém tão capaz de andar que consegue se abaixar, consegue se reduzir, consegue se diminuir para que o outro se sinta seguro, se sinta acolhido e caminhe. Isso é tão difícil de encontrar no mundo. São tantas exigências. Nós mesmos estamos no mundo e quantas condições nós colocamos para a vida. Nós dificilmente oferecemos liberdade para que a vida se manifeste através de nós. Isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não faço, nisso eu não acredito. 3 aninhos de idade, a gente já quer mandar no pai e na mãe, a gente já acha que resolve a vida deles. E olha o tamanho e a complexidade da vida, da vinda de um único ser humano. É para refletir, não é? Vamos lá? Vamos adiante? O mestre, ele diz para Elinor que cada pessoa do caminho que não conseguir fazer a própria parte vai ficar mais pesado para Elinor, porque ela precisará fazer a parte de outros também. E é lógico que a gente não observa isso ao longo da vida, é lógico que a gente não entende que as pessoas planejam se encontrar, planejam fazer algo junto, algo que tem valor tanto no material quanto no espiritual, nessas duas realidades, e chegando aqui muda de ideia, chegando aqui se distrai, chegando aqui fica bravo, chegando aqui se revolta, chegando aqui não quer mais. Mas alguém precisará carregar essa recusa em fazer, essa recusa em tentar, essa recusa em se submeter àquilo que não considera válido, não considera bom. Eu não gosto de ir pro colégio, aquela professora não sabe ensinar. Eu não gosto da faculdade. Nossa, aquela faculdade não está ensinando direito. Eu também não gosto do mercado de trabalho. Claro, as pessoas exigem aquilo que é descabido. Eu também não gosto da minha família. Minha família, nossa, eu me sinto uma estranha no ninho lá dentro da minha família. Já ouviu falas assim? Isso é comum. E isso mostra o quanto nós não compreendemos que a vida material, essa bênção de estar vivo, é uma vida para que nós nos tornemos a gente mesmo. Para que a gente desenvolva uma abertura real para as nossas reais necessidades.
para que a gente possa reinscrever no nosso ser aquilo que há muito a gente carrega sem nem sequer refletir se continua sendo necessário. Vamos adiante? O mestre explica para Elinor que existem múltiplas frequências dentro do ser dela e que à medida que ela for se fortalecendo, também ficarão mais fortes as tentações para que ela desista e que ela precisará de apoio. Nesse ínterim, a Elinor se lembra, ela tem memórias das piores partes do caminho, ela estar sozinha. E isso vai acontecer sempre. Esses momentos onde é exigido que nós façamos aquilo que está alinhado com os nossos princípios, com os nossos valores, mesmo que custe pouco sono, muito cansaço, distrato por parte de pessoas que não entendem o que está acontecendo, é muito importante que a gente se permita seguir, para que o novo chegue dentro de nós. O novo que pode ser chamado de boa vontade, que pode ser chamado de humildade, que pode ser chamado de boa fé, que pode ser chamado de perseverança. Esse novo precisa se estabelecer, senão, até quando? A gente vem para o nascimento ou aqui mesmo dentro da vida começam projetos cheios de fervor e de nossa, agora eu vou fazer, eu vou arrasar. Encontrou as primeiras dificuldades, seja o que for, seja um negócio, seja um emprego, seja um casamento. Eu não quero, eu não gosto, não dá, não é para mim, não é bem assim. É mais difícil do que se pode imaginar saber o momento de seguir e o momento de parar. Eu garanto. Vamos adiante? O mestre pergunta para ela, um pouquinho mais adiante, se os amigos estão de acordo. E ela diz que sim, os mais próximos que estarão com ela nessa existência, eles estão de acordo. E eles estarão na família dela. E aí você para um pouquinho, reflete a respeito disso. Será que nós, enquanto seres humanos, entendemos o valor das alianças? Entendemos o valor de nós estarmos conectados às pessoas que são caras ao nosso coração? Será que nós somos capazes de distinguir família, de amigos, de colegas e de conhecidos? É uma importante reflexão para você fazer. Há muita diferença. Vamos lá? A Elinor, nesse momento, olha para a janela, olha para tudo que ela vê e que ela tanto ama, esse lugar que ela se sente bem de estar. E ela sabe que ela está planejando um tempo que ela ficará longe. E ele acalma ela, o mestre, fala, não, você não esquecerá daqui. E sabem, é muito normal as pessoas sentirem uma certa saudade, uma certa melancolia, uma dificuldade de se encaixar no mundo, uma dificuldade de acreditar que podem fazer algo pelo mundo. Então, se de um lado, nas frequências mais baixas do nosso ser, e mais baixas eu estou dizendo só que vibram, uma onda mais comprida, mas uma onda menos elevada dentro do nosso ser, com uma frequência menor. Se eles estão todos entrelaçados, estão carregando dores, medos, culpas, tantas dificuldades, por um outro lado, essas frequências dentro de nós que são mais bem resolvidas e que ascendem e que têm acesso a mundos mais elevados, que têm acesso a amizades, a solidariedade, a completude, veja, é difícil para eles também estarem aqui. Então, a complexidade da existência é enorme. Se tem muitos que estão tão paralisados e amarrados com outros que arrastam relacionamentos do passado, existem outros que vêm mais livres, mas que têm muita dificuldade de se interessar e estar aqui. Então, quem realmente pode fazer algo? Quem realmente vai se importar a ponto de colaborar consigo, de integrar o seu ser e de caminhar ao lado de outros enquanto eles também fazem isso? Quando a gente realmente vai se importar com as nossas dores, a ponto de compreender que sem unidade dentro não existe unidade fora? Ilusoriamente nós queremos que o mundo seja um paraíso, mas dentro de nós é uma zona de guerra. Vamos adiante?
O mestre revela que a Elinor vem trabalhando nesse plano dela há muito tempo, que ela já fez várias inserções na matéria mais densa para ir construindo alianças, reforçando amizades, colaborando com o processo de outros, para que depois eles também pudessem colaborar com ela. Esse é o sentido mais amplo do amor. Não tem ninguém que consiga tudo e não tem ninguém que não consiga nada. Como é nós se interessarmos verdadeiramente por nós, construirmos unidade dentro de nós, participarmos lado a lado do caminho do outro enquanto ele constrói essa unidade dentro dele, e essas ondas de pessoas com mais estrutura internas e que realmente têm um conhecimento mais profundo de si e do todo, do funcionamento da vida, possam ir harmonizando de dentro para fora a realidade. Como será viver esse movimento no mundo? Não sei. Eu vejo tantas pessoas que acreditam que o imediatismo resolve, que vai existir solução mágica, que algo vai mudar tudo. Poucas que eu conheço valorizam o dia a dia, a rotina, os pequenos passos. As que descobriram isso, que é do pequeno que se faz o grande, eles começam a sentir paz, eles começam a sentir alegria em desenvolver uma relação melhor consigo, com o próprio corpo, com as pessoas que estão por perto, começam a sentir tranquilidade em ver o crescimento acontecendo. Essas pessoas pararam de esperar o milagre e descobriram que cada ação delas, centrada nelas, é o milagre. A Elinor traz em seguida que ela sabe que vai ser difícil, que ela sabe que ela vai oscilar, que ela sabe que ela vai ter dificuldades, mas que ela tem fé no caminho, que ela tem fé no plano, que ela tem fé que vai dar certo. Ou seja, ela está dizendo que ela fez tudo o que ela podia e que agora ela vai se colocar a serviço desse plano para que algo bom aconteça para ela e para as pessoas que ela ama. E é muito interessante, porque ela fala assim que os amigos estarão com ela. E ele diz, esteja com eles, você tem toda a razão para estar com eles, para acreditar neles, porque vocês já fizeram outras coisas, outras tarefas juntos e deu certo, mas desenvolva a sua relação com você, com Deus dentro de você. Desenvolva a tua própria luz. E é muito interessante porque em determinado momento eu li uma frase que o Emmanuel falou, o Emmanuel, que era o mentor do Chico Xavier, que era importantíssimo que nós desenvolvêssemos a nossa luz enquanto alguém que clareasse o caminho estivesse conosco. Porque quando essa pessoa precisasse se ausentar, a nossa luz precisaria estar desenvolvida. E o que é essa luz que brota dentro de nós? É a resignação com as coisas que a gente não pode controlar, que estão fora da nossa esfera de ação? É a humildade de entender que tem momentos que a gente precisa se submeter mesmo e não tem jeito? É a esperança de continuar acreditando mesmo nos momentos mais difíceis? É a fé em nós, podendo olhar para o nosso histórico, para tudo que a gente já criou e falar, eu consigo dar um passo a mais? É a fé em Deus, no Pai, no alto, como você quiser chamar, por perceber que existe tanta harmonia na vida. E mesmo para seres como nós, tão endividados, briguentos, que oscilam, que mentem para si, que mentem para os outros, que criam confusão, tem abundância de luz, abundância de água, abundância de fauna, abundância de flora. É tanta bênção que é oferecida para nós que a gente começa a ter fé nele também. É isso. É importante refletir sobre isso que ele falou para ela. Desenvolva a sua conexão com você e confie no Pai. Vamos lá? Vamos adiante? A revelação desse episódio vem por conta da mãe da Elinor ser a pessoa que mais vai contribuir com ela. Mas espera aí, não é a mãe da Elinor que no episódio anterior tinha vários problemas
Puxa, eu não entendi. Eu achei que a pessoa iluminada mesmo, aquela que vinha cheia de graça para o mundo, só fazia o bem e era considerada uma pessoa sempre feliz, sempre bondosa, sempre forte, sempre... O que nós estamos falando mesmo? Desse mundo aqui? Não é bem assim. Entre conseguir fazer e querer fazer, tem muita diferença. Os mais fortes pegam para si os piores papéis, pegam para si os piores trabalhos, sustentam transformações e caminhos, muitas vezes no anonimato, como ilustres desconhecidos que ninguém daria valor, porque afinal de contas não se tornaram bilionários, não se vestem das melhores marcas, não gostam do glamour e conseguem ficar assim, nos bastidores, sustentando travessias incríveis de pessoas que ainda não conseguiriam sem esse tipo de ajuda. Então ainda tem isso. Tão fácil julgar, né? Um bêbado, um drogado. O que essa pessoa está sustentando? O que essa pessoa está fazendo dentro dela? Tudo bem. Pode ser que a grande maioria tenha ido para o caminho do mal mesmo e tenha se desconectado totalmente de si. Mas será que todos são assim? Será que não existem pessoas que você vê bondade e vê virtude nessa pessoa? Será que não existem pessoas que são até tão contraditórias que você fala, meu Deus, mas como pode uma pessoa desta forma agir assim? É mais importante se colocar como um analista, um humilde analista da vida, do que alguém que julga com tanta facilidade. É muito complexo entender quem está sarando, quem está adoecendo espiritualmente, quem está ajudando e quem está atrapalhando. Os maiores que já pisaram aqui diziam que o futuro a Deus pertence, porque realmente é muito difícil saber. Nós ainda estamos tateando a realidade. Vamos adiante? E por fim, a Elinor termina com um agradecimento, agradecendo ao pai, à família, aos amigos, por apoiarem ela nesse momento, por ela poder fazer mais essa inserção. E o mais importante é que ela deixou pelo caminho dela várias e várias dificuldades. E por que a Elinor fez isso? Por que alguém que vem com uma tarefa aparentemente tão bonita como a da Elinor deixa problemas pelo caminho? Do que a Elinor está se protegendo? Só tem uma resposta, sábia, dela mesma. Como é fácil se deslumbrar, como é fácil se achar melhor que os outros, como é fácil humilhar pessoas, como é fácil matar o próprio corpo porque trabalha 16, 18, 20 horas por dia sem necessidade. Só para ter e mostrar e fazer de conta que está bem? Como é seguir um caminho conectado com as nossas necessidades, nos dando o necessário, nos oferecendo uma vida boa, leve, gostosa, conectada? Quantos de nós querem vidas que ainda não é possível de ser vivido? Não porque não mereça, mas porque o mais importante não é o que nós realizamos fora de nós, projetos, empresas, patrimônio, não é isso. O mais importante é quem nós nos tornamos para realizar esses projetos, para construir esse patrimônio. Quem você se tornou para ter o que você tem hoje? Uma pessoa mais alegre, mais leve, mais brincalhona, mais sábia, mais amorosa? Você consegue se dar descanso? Consegue recusar trabalho quando você está muito cansada, cansado? Você consegue valorizar o essencial, que é o amor por esse ser que nos deu a vida? Por você mesma, por você mesmo e pelas pessoas que você ama e que você se sentiria muito mal se algo de ruim acontecesse com elas? Você diz para elas o quanto você ama elas? Você abraça, beija? Você dedica tempo a se relacionar com essas pessoas? São perguntas tão importantes. Porque a Elinor está mostrando para nós aqui que é muito fácil se perder. Ela até diz em algum momento, a porta estreita é estreita mesmo.
E ela termina o episódio que ela vai nos levar para acompanhar o nascimento da mãe dela. Quem será essa mulher? Que num primeiro momento parecia um problema, mas agora talvez não seja, seja a solução. Quem é a mãe da Elinor? Vamos lá, vamos saber disso? O próximo episódio é o fechamento dessa primeira temporada. E eu espero que você esteja gostando tanto quanto nós gostamos de fazer. Um forte abraço e até o próximo episódio.